Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho, dando sequência ao nosso semicondutor, diodo. Nós vamos falar de capacitância de transição e difusão. Bom, vocês estão vendo aí a figurinha 1.38 que tem um capacitor ao lado do diodo, tá? Então, o que nós vamos falar? Da capacitância do diodo. Ué, mas o diodo tem uma capacitância? Sim, tem, pessoal, tá? Mas é um capacitor dentro do diodo? Não, efetivamente não existe um capacitor dentro do diodo. Mas quando a gente constrói o diodo, tem lá a camada de depleção. Tem cargas de um lado, positivas, e cargas negativas do outro. Aquela camada de depleção, ela funciona como se fosse um capacitor. Então, construir o diodo. Construir um capacitor junto? Não, mas a construção do diodo funciona como se fosse um capacitor. E o que é uma reatância capacitiva? A gente pode dizer, mas não podemos escrever isso, a gente pode falar e para memorizar, para entender. A reatância capacitiva é como se fosse a resistência do capacitor. Então, no lugar daquele capacitor ali, desenha uma resistência e você imagina como se fosse uma resistência. Só que nós trabalhamos até agora com resistências fixas. E essa é uma resistência variável. E ela é variável em função de quê? Da frequência e da capacitância. Então, quanto mais eu aumento a frequência, menor o XC. Está ali na equação. A frequência é o inverso da reatância capacitiva. Então, quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Então, quer dizer que é como se fosse uma resistência que fosse reduzindo o valor? Vai ficando um curto-circuito? Sim. E vocês daqui a pouco vão ver o resultado desse curto-circuito, tá? Ou quase curto-circuito, tá? E se eu for crescendo o capacitor, também reduz a capacitância? Também, tá? Então, quanto maior a capacitância da junção, menor a resistência. Então, de novo, existe um capacitor dentro do diodo? Não. A construção dele aparece um diodo, tá? E olha a unidade, tá? A unidade é o ohm. Uma reatância ohm? Tanto a reatância indutiva quanto a capacitiva, a unidade é ohm. E é a mesma de resistência, tá? A ideia é a mesma, tá? Então, aí eu coloquei que é inversamente proporcional à frequência e também inversamente proporcional à capacitância, tá?